Hey, hey, hey! Eu sou o Supercast, o podcast oficial da maior escola de diferenciação de negócios do mundo. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como o mundo saiu da era das cavernas e se tornou um mundo maravilhoso com aviões, computadores, hospitais e esse mundo incrível que a gente vive hoje, mas ao mesmo tempo distante e frio. Como é que você pode se diferenciar aplicando o fator humano no seu contato para poder trazer as pessoas para você e você se tornar um líder e uma fonte de influência muito mais potente nesse mundo. Eu convidei o meu amigo Pedro Ribeiro, especialista em proteção de marcas, para poder dizer como é que ele está aplicando isso com resultados incríveis. Olha só. Qualidade não é diferencial, é obrigação. Se você não tem qualidade, você nem deveria estar no mercado. Eu iria em transformar a marca de vocês num objeto de desejo. Hey, hey, hey! Seja muito bem-vindo ao Supercast, o podcast oficial da maior escola de diferenciação de negócios do mundo. A gente está muito animado com esse episódio novo que a gente está gravando hoje, onde a gente está recebendo uma pessoa especial, que é meu amigo Pedro Ribeiro, que a gente conhece há alguns anos já. O Pedro Ribeiro, ele foi aluno do Fator X, depois ele participou dos nossos eventos ao vivo, hoje ele faz parte do Fusion, nosso grupo de estratégia, e ele é um cara muito doido que vocês vão conhecer nos próximos minutos. Se você está ouvindo esse podcast agora, a gente tem uma novidade. Esse podcast é gravado em vídeo, então você pode assistir ele no YouTube. Pedro, seja muito bem-vindo ao Supercast, que bom que você está aqui com a gente. Poxa, obrigado, cara. É uma honra estar aqui falando com você. Pedrão, para quem não conhece você, está vendo você pela primeira vez, se apresenta em 30 segundos. O que as pessoas que não conhecem ainda você precisam saber sobre você? Bom, meu nome é Pedro Ribeiro, eu tenho uma empresa que ajuda pessoas, empresas e empreendedores a deixarem as suas marcas no mundo. O Pedro tem nos ajudado nos últimos anos a cuidar da propriedade intelectual das nossas ideias e marcas, e quase todo mês tem uma ideia nova, né? O Pedro está ajudando isso. O Pedro está nos ajudando nessa tarefa árdua, porque é uma coisa complicada de fazer no Brasil. Por que os empresários, Pedro, precisam se preocupar em proteger as suas marcas? Cara, hoje a gente está num desenvolvimento do mundo de maneira acelerada e absurda, né? Então, cara, milhares, centenas, milhões de empresas surgindo aí o tempo todo, né? Nunca foi tão fácil você empreender, porque você tem acesso a muita informação, você tem acesso hoje a muita linha de crédito para você poder empreender. E hoje está realmente muito fácil para você fazer isso daí, para você começar uma jornada de empreendedor. E fora que hoje na internet tem muita gente incentivando também a questão de empreender. Então o que acontece é que muitas vezes você vai na gana de querer começar o seu negócio, mas acaba não tomando cuidado com algumas coisas que deveriam tomar cuidado desde o início, né? E uma delas é com essa questão da propriedade intelectual. E se por acaso você investe seu tempo numa empresa ou num projeto que você acredita, mas sem pesquisar antes se você pode ou não utilizar, por exemplo, aquele nome, pode chegar em 6 meses, 1 ano, você dá com o burro na água e vir uma notificação falando, poxa, você não podia ter usado esse nome. Entendeu? Daí todo aquele suor, todo aquele trabalho que o empreendedor coloca no negócio vai por água abaixo. Então, e acho que o segundo principal motivo também para pensar em proteção no negócio é a questão da pirataria, né? Então, o mundo já sofre há muito tempo com pirataria. Só que hoje também está cada vez mais fácil. Então, você entra no Mercado Livre na vida, o que tem é gente copiando desde produto físico até conteúdo, serviço, tudo. A gente brinca que o Mercado Livre é o Caribe, onde os piratas do Caribe moram. Isso aí fica a dica. Então, E se você não é dono legal e mostra que você realmente é o detentor dos direitos daquela marca, se alguém piratear, você não consegue fazer nada. Fica muito mais difícil, né? Hoje no Brasil, a pirataria já é, de certa forma, meio que aceita, né? Isso é triste. Porque isso fere até muitas vezes o sonho nosso de empreender, né, cara? Eu conheço pessoas que falam, eu vou deixar de fazer tal coisa porque,
vão piratear e vai ser dor de cabeça, tal. Tudo bem, talvez essa pessoa não esteja tão focada e não seja tanto aquilo que ela quer. Mas muita gente deixa de fazer o que quer fazer por medo de perder o que construiu, enfim. Por falar em marca, esse contexto que a gente está falando agora, como é que é o nome da sua empresa, Pedro? O nome da minha empresa é Guardians. Por quê? Alguns anos atrás, a gente bolou esse nome, justamente, inclusive a logo é um leão, né? Justamente para trazer essa parte de cuidado mesmo com o cliente, se importar e ser o guardião da pessoa que está do outro lado. Eu acho que esse é o core principal da Guardians, a questão do cuidado mesmo. A gente costuma falar que o cuidado vem da gente para o cliente. Então ninguém precisa ficar ligando pra gente perguntando como é que tá o processo, como é que estão andando as coisas. Não, a gente tem, com base em tecnologia e também tecnologia humana, inteligência humana, várias maneiras de manter o cara informado. Então não é porque a pessoa passou a ser nosso cliente que o cuidado deixa de acontecer ali. Ali é o contrário, né? Tem muita empresa que trata pessoa como número antes de ser cliente e depois que se torna cliente trata que nem lixo. Né? A maioria das empresas ela só quer o cliente entrando, mas não quer cuidar dele. Então, a Guardian surgiu justamente em contrafluxo disso tudo. Né? Quando você era criança, você já imaginava que ia trabalhar como você trabalha hoje? Eu sempre vi meus pais trabalharem muito. Né? Meu pai sempre foi advogado, a minha mãe também é advogada. E eles sempre trabalhavam muito. Eu convivi basicamente com a minha avó boa parte do tempo. E eu queria ser professor, cara. O sonho era ser professor, tanto que eu até eu engatinhei numa jornada de ser professor, né? Com 17 anos eu entrei na faculdade de Direito, fiz durante um ano e não me encontrei naquilo, não gostava do que fazia. E daí fui para a faculdade de Educação Física. Era maravilhoso, cara. Eu adorava aquilo lá. Cheguei a dar aula desde maternal até a 8ª série, Caramba. no ângulo da minha cidade, naquele ano. E depois eu engatei numa faculdade de fisioterapia. Eram áreas correlacionadas. E eu entrei naquela faculdade de fisioterapia e uma pós-graduação também no meio do caminho. Meio fanático, assim, por estudo, sabe? Porque tudo que eu aprendia na faculdade, eu aprendia de uma forma... Como é que eu posso passar esse conhecimento adiante? Eu tinha essa lógica o tempo todo na minha cabeça, né? E no final da faculdade de fisioterapia, eu já tinha finalizado uma pós-graduação e a faculdade de Educação Física, eu fui pedir emprego. Eu cheguei em um clube na minha cidade, conversar com o diretor, que ele foi meu professor na faculdade de Educação Física, e cheguei e falei para ele, olha só, fulano, eu tô com um projeto super legal aqui e tal, de ensinar isso para as crianças assim, assim, assado. Ele falou, tá bom, vamos fazer. Te pago R$3,80 a hora. Eu olhei pra cara dele. Falei, cara, olha só, é um projeto super legal, pode chamar mais gente aqui pro clube e tal, eu tenho essa pós, eu tenho... Ele falou, não, cara, eu consigo pagar. Meu, cara, eu fiquei irado, cara. Eu levantei e falei, cara, eu agradeço a oportunidade, mas eu não dá. Pra mim não dá, cara. Eu fiz as contas ali na cabeça, eu não me senti valorizado, sabe? Ia agregar muito valor e não era, definitivamente não era o que eu precisava ali. E, cara, coincidentemente, aquele dia eu tava voltando em casa e na hora que eu abri a porta, tava meu pai sentado num quartinho que era um escritório. Ele falou, vem aqui um pouquinho. Eu parei, olhei. Ele tava com uma guia de levantamento judicial na tela do computador. Eu tinha acabado de levar um balde de água fria, que com 2 faculdades e uma pós ia ganhar R$3,80 a hora a aula. Ele mostrou aquela guia de R$800 mil. Eu falei, pai, como que é a parte do senhor? Uns 8 mil? Ele falou, não, 30%. Eu falei, tá, e quanto tempo o senhor trabalhou para esse processo? Um processo complicado, 3 a 4 anos, mas, cara... Eu falei, cara, eu quero ajudar o senhor. Cara, aquele momento, eu falei, 2 faculdades, um mega estudo, uma puta dedicação e a valorização era terrível, cara. Eu me senti muito mal naquele momento. E foi naquele momento que eu embarquei na vida do meu pai. Eu comecei a trabalhar com ele e ele falou, só que você vai ter que fazer faculdade de Direito. Eu falei, pô, já fiz 2, bora pra 3ª. Vamos embora pra 3ª. E comecei a fazer faculdade de Direito. Pedrão, a gente tinha uma portinha na frente de um supermercado, lá em Botucatu, onde a minha mãe era faz tudo e meu pai era advogado. Minha mãe também é advogada. Ela, desde secretária até atendia telefone. E eu tinha uma sala. Só que tinha um porém. Eu só tinha roupa branca. Eu só me vestia de branco por causa da faculdade de fisioterapia. Eu tive que chegar pra minha mãe e falei, mãe, vamos comigo comprar roupa? Porque, cara, não tinha um puto no bolso, eu não trabalhava, só estudava.
Fui, comprei roupa e na hora que eu sentei naquela mesa, cara, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Todo mundo, todos os meus amigos olharam pra minha cara e falaram, cara, o que você tá fazendo aí, meu? Você queria ser professor, você tinha um futuro brilhante pela frente, você gostava da área da saúde, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não sei, mas eu sei que eu tô. Então naquele momento eu parei e eu sentei e falei, cara, se for pra estar aqui, se for pra crescer, então vamos crescer, deixa eu focar 200% nisso daqui. E lá se foram 2 semanas, cara. Eu sentado dentro de um escritório, trabalhando com cálculos e comecei a ficar meio incomodado de ficar lá dentro, né? E era um escritório pequeno, né? Nós tínhamos 300 clientes. E em resumo, eu comecei a ir atrás de novos clientes. De maneira ética, eu ia atrás de novos clientes. No primeiro mês, eu consegui 50 clientes em uma cidade vizinha. Falei, opa, legal, cara, bacana. Você foi na cara e na coragem ou você estudou marketing? Cara, fui do jeitão que dava. Eu gostava muito de conversar, né? E a gente trabalhava predominantemente com professoras aposentadas. Então cara, eu tomava 50 cafés por semana, sabe? Era mais na conversa, e a gente conseguia, através de referências, conversar com essas pessoas e trazer elas como nossos clientes, né? Uhum. E eu percebi, falei, cara, se eu consigo 50, eu sentei e conversei com meu pai. Ele estava com uma ideia de trazer um sócio para o negócio. Vamos dar escala nesse negócio? Vamos embora. E a gente começou a gerenciar. Eu comecei a gerenciar uma equipe que fazia o que eu fazia, na maneira que eu fazia, que meu pai também fazia. Assim, cara, o escritório, isso daí vai fazer 8 anos, tá? Nós tínhamos 300 clientes. Hoje passa de 10 mil clientes. A sociedade de advogados que foi construída. Uau. Então é assim, um escritório que virou referência no estado de São Paulo quando o assunto é servidor público. É referência. Então é um volume grande de clientes procurando a gente, entendeu? Mas, no meio do caminho, a gente vai passando por algumas crises de identidade conforme o tempo vai passando, né? Eu fui tentando cada vez mais colocar o meu DNA no escritório, só que chega uma época que existe um conflito natural entre pai e filho, por exemplo, entre família. Os meus irmãos entraram, enfim. E eu comecei a ter vontade de fazer algo por mim mesmo. Não tinha motivo lógico nenhum. Era um escritório em plena ascensão, faturamento altíssimo. Eu tinha de tudo para ser o príncipe ali, sabe? De chegar e passar o escritório, passar o bastão. Ser passado para você, né? Mas eu queria fazer as coisas da minha maneira. E você sabe quando você coloca na tua cabeça, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. E aí foi que eu montei o meu escritório. Durante muito tempo eu ainda fiquei com o pé nas 2 canoas. Fiquei trabalhando por mais tempo no escritório, na sociedade de advogados, depois fui pisando ali na Guardians. E recentemente eu resolvi simplesmente pular, de fato, pro meu barco. E repito, da mesma maneira que todo mundo olhou lá pra trás pra mim quando eu larguei a fisioterapia, eles falaram, cara, você tá maluco, você tá louco, você tem de tudo. Porra, cara, não foi fácil. Não foi fácil cortar esse cordão umbilical. Mas foi. Aconteceu. Porque eu podia fazer as coisas na Guardians, imprimir os meus valores, o meu propósito, o meu desejo lá dentro, de acordo com as minhas convicções. E eu acredito piamente, cara, que a gente precisa tratar os clientes como seres humanos, e esse é o maior diferencial de uma empresa hoje. Hoje é tudo muito robotizado. E eu tava vendo as coisas se tornarem robotizadas no escritório. Eu falei, cara, deixa eu tentar fazer uma volta mais pro orgânico, né? Teve um momento que caiu a ficha e você falou, cara, não tá humano isso? Cara, velho, eu vi algumas coisas assim, na questão de quadro de funcionários, algumas brigas internas que são desmotivadoras. E eu achava que as coisas poderiam ser diferentes, entendeu? Uhum. E, cara, o escritório da minha família é um negócio que funciona tão bem que tá tudo bem ser daquele jeito. Uhum. Tá ótimo ser daquele jeito, funciona, emprega, é um mega no escritório, cara. Mas parece que pra mim, velho, eu falei, cara, vamos ver qual é. Vamos ver qual é. Vamos ver como é que é, cara, fazer as coisas da minha cabeça.
Quando eu era muito novo, cara, eu era taxado como teimoso o tempo inteiro. E hoje eu tenho meu menino, eu sei o quanto ele é teimoso. Mas uma coisa que mudou foi na hora que, conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, não, você não é teimoso, você é determinado. Eu falei, tá aí a desculpa que eu precisava. E daí a determinação me fez correr atrás disso, de montar as coisas para fazer da maneira que eu gostaria que fosse. E, cara, não tem preço, né? Não tem preço, cara. É muito gostoso. Talvez racionalmente e financeiramente, no primeiro momento, assuste. No primeiro momento. Mas, cara, depois as coisas vão fluindo e vai ficando leve, entendeu? Vai ficando gostoso. Tanto que, cara, eu amo segunda-feira. Eu amo, cara. Eu amo segunda-feira. Eu, por mim, posso... Vai de domingo a domingo. Vamos embora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Né? Vamos alinhar isso daí. E você já amava quando trabalhava lá no escritório? Cara, a princípio sim, eu achava bem legal, entendeu? Mas não é do jeito que é hoje, entendeu? Não tem aquele sangue do olho, sabe? Aquela paixão. Hoje, por exemplo, eu cresci vendo a minha mãe trabalhando com meu pai. Eu sempre vi eles trabalhando junto. E eu sempre quis que a minha esposa também trabalhasse junto comigo. Então hoje eu posso trazer ela para perto de mim. Isso é um detalhe extremamente importante. A minha sala, assim, a minha mesa, se eu der uma olhadinha desse lado, eu vejo ela. Cara, é espetacular isso daí. Você poder trazer a tua família para perto e percorrer o caminho que eu achava super bonito. Meu pai indo trabalhar com a minha mãe, voltando, discutindo sobre os assuntos, escritório, ali na mesa de jantar. Porra, cara, era lindo isso, cara. Isso é uma coisa interessante. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque a vida é feita de fases e de ciclos. E muitas vezes, porque a gente iniciou um ciclo novo completamente apaixonado, não significa que aquele ciclo vai ser pro resto da vida. Raramente ele vai durar o resto da vida. A grande maioria dos ciclos, ele tem um prazo. Pode ser um pouquinho mais longo, um pouquinho mais curto, mas ele tem um prazo. Então, ouvindo o Pedro falar, fica muito claro para mim como isso acontece na nossa vida, né? Então, ele iniciou a questão da faculdade e tudo mais, pum, fechou um ciclo. Foi trabalhar com os pais, iniciou um ciclo novo, super animado, atingiu um ápice, se encerrou o ciclo. Então, essa abertura e fechamento de ciclos, ela é muito mais interna do que externa. É a gente que determina e percebe isso. Muitas vezes as pessoas vão olhar pra gente e vão dizer, por que tá tudo tão bem? Tá tudo tão certo, olha que maravilhoso. Mas internamente ele sabe que não, porque é aquela vozinha dizendo, tá na hora do novo ciclo começar. Foi mais ou menos isso que aconteceu com você? Foi bem isso, cara. E realmente, até voltando, a galera olha pra cara e fala, meu, tá maluco? Aí a partir do momento você fala, tá bom, tô. Tudo bem ser maluco, vamos embora, né? Entendeu? Vamos escrever história, vamos fazer diferente, cara. Vamos mudar tudo isso daí. Eu já tinha montado a Guardians, só que eu ficava nos 2 escritórios. E agora, recentemente, eu pulei assim com os 2 pés na Guardians e, cara, aquilo fez uma mega diferença, assim, pra empresa, até pro pessoal que tá lá dentro. Sabe, puta, agora, vamos embora, agora ele tá aqui, sabe? A minha questão de liderança ficou muito mais aflorada. E poder fazer as coisas da minha maneira. Isso daí foi um negócio, um fator determinante, né, cara? Pedrão, você falou que você era teimoso. Nitidamente, quem te conhece sabe que é verdade. Exagero. Não, é determinado. Determinado. O seu filho, o Jorge, tá com... Vai fazer 4 anos agora. E ele tem minha personalidade forte também, Cara, né? se você olha a logo da Guardians e uma foto do Jorge, a cara do leão é a cara dele. Eu mandei pro cara da logo, falei, meu, eu quero o olhar desse moleque, dessa foto na logo. Uau. O cara fez, o cara desenhou. A força com que ele expressa o que ele quer é espetacular, cara. E a gente não pode deixar isso morrer, né? Perfeito. A gente deixa morrer, cara. A gente deixa algumas coisas que acontecem durante a infância da gente refletir na vida inteira. Eu vou dar um exemplo pra você. É uma terapia pra mim a pessoa estar aqui sentada, falando devagar. Você me conhece e às vezes eu mando uns áudios, falo rápido pra caramba, cara. E essa foi uma capacidade que eu descobri que eu precisava desenvolver nos últimos meses. E olha só que louco. Eu falava rápido e o meu raciocínio é rápido e eu falava na velocidade em que eu pensava. As pessoas olhavam pra minha cara, aquela cara de interrogação. Quantas vezes eu falar com alguém e a pessoa ficar aquela cara, puta, esse cara não tá entendendo nada que eu tô falando, puta que merda, cara do céu. Onde que eu tava com a cabeça, comecei a conversar com essa pessoa, virava aquele turbilhão. E olha só, num dos encontros do Fusion, eu ouvi o meu Hot Seat. E eu vi, cara, não dá pra entender o que eu falo. De tão rápido que eu falo. Se você não entendeu o que ele falou, tá tudo bem. Ele se ouviu no áudio falando num dos encontros. A gente grava os encontros e nesse áudio eu falava tão rápido, É até assim que eu mandei, me escutam. eu mandei um áudio pra você, falei, cara,
me alerta quando eu estiver falando rápido, porque eu falo muito rápido. E cara, eu comecei a mergulhar no porquê que eu fazia isso. Eu olhei para os meus 2 filhos, nenhum deles fala rápido. Eu olhei para o meu pai e para minha mãe, ninguém fala rápido. Então de duas uma, ou eu sou louco ou eu sou adotivo. E tá tudo bem. Tudo bem, a adoção não sei se era o caso, até hoje não descobri, tá tudo bem, também se for. Mas a loucura eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pensar em quando eu era mais novo. Quando eu era mais jovem, repito, meu pai tinha uma rotina muito acelerada. Meu pai tinha uma locadora, tinha uma sorveteria, era advogado, viajava, tal. E a minha mãe era extremamente brava, cara. Hoje ela não é mais, hoje ela é um doce, cara. Dá vontade de... Ela cheira baunilha, minha mãe, cara. Tão doce que ela é. Mas ela não era assim. E, cara, eu percebi que quando eu era criança, o que toda criança gosta de fazer na hora que o pai chega em casa? Ô pai, vem aqui te eu mostrar um negócio. E eu descobri isso através da Júlia. Teve um dia que a Júlia chegou, eu cheguei em casa assim, ela falou, pai, deixa eu mostrar um negócio. Eu falei, vai. Mas eu não estava prestando atenção nela. E ela começou a falar de maneira acelerada, querendo aproveitar aquele tempo que eu estava... Daí eu vi, cara, eu estava sendo um bosta, cara, e não ouvi meu filho. E a gente faz essas coisas sem pensar. Daí eu voltei a pensar, alguns anos atrás, que talvez o meu pai fazia a mesma coisa e minha mãe fazia a mesma coisa. E não é por querer, a gente não faz porque a gente quer mal o filho, muito pelo contrário, né? A gente está tão focado em rotina, empresa, isso e aquilo, que a gente chega a passar por cima, feito um caminhão por cima do filho da gente, na hora que ele só quer dar carinho. E eu me vi na situação da Júlia, tentando falar rápido, porque o tempo do meu pai era escasso. Cara, aquilo me desmoronou na hora que eu vi que eu fiz aquilo com a Júlia. E eu parei para pensar o seguinte, eu falo rápido porque eu acho que o tempo das pessoas é tão precioso e tão corrido que é injusto eu tomar o tempo delas com as minhas maluquices. E é um puta de um exercício você parar pra pensar, tá, calma, as pessoas querem te ouvir, tá tudo bem, você tem algumas ideias legais, vambora, vamos compartilhar, cara. Tem alguma coisa de lá de trás que reflete, assim, tudo que a gente faz hoje. Tem a história de um amigo meu que é muito interessante nesse sentido de entender o que se passou como ser humaninho e reflete hoje na vida dele. Eu tenho um hábito de acordar muito cedo. Eu das 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, eu tô levantado, faço as minhas coisas, depois ajeito as crianças, levo pra escola, beleza, tá ótimo, eu gosto disso. Uma vez conversando numa roda de amigos, o cara falou, imagina que eu consigo fazer isso. Eu sou aquele cara que acorda, mas fica deitado na cama. E sabe por que eu faço isso? Falei, então vamos lá. Ele contou que um sábado ele tinha aulas particulares de inglês e que eram caras essas aulas particulares. E ele pagava em dólar essa aula. E num sábado ele tocou o despertador às 8 horas, a aula era às 9. Ele simplesmente colocou no soneca, virou pro lado e dormiu. Ele acordou às 10. Falou, putz, perdi a aula, não quis levantar da cama. E às 11 horas ele tinha terapia antroposófica, que é o que ele prega, inclusive. Ele prega o antroposofismo e ele fala que se ele é coach de alguém, ele precisa também passar pelo processo para entender como é que é. Ele tinha essa terapia. E ele chegou determinado na terapia e falou assim, cara, eu vou resolver hoje por que eu não consigo levantar da cama. E olha que louco, cara. Começaram a conversar, ele e o terapeuta dele, e em uma mentalização, pediu para fechar os olhos e falou, tá, o que você sente na hora que você tá na cama e não consegue levantar? Ele conta que ele sentiu um cheiro extremamente forte de urina. Extremamente forte de urina. A perna dele tremeu, ele voltou, ele falou, já sei o que é. Toda criança tem uma fase que sai da fralda, não tem? Esses dias, por exemplo, o Jorge, eu tava saindo de casa, ele fez xixi na calça, na hora que tava dormindo e veio, fiz xixi, chorando. A gente acalmou ele, falou, calma, bem, tá tudo bem, escapou e foi. Esse cara, ele teve uma época na vida, quando criança, que ele fazia xixi na calça e na hora que ele levantava, ele apanhava da mãe. Então ele ficava deitado na cama, adiando aquela surra, adiando a luta. Porque a mãe era algo que ele amava. Como que a minha mãe bate em mim porque eu faço xixi na calça? Uma criança, cara. E, cara, não que a mãe não preste, não, cara. Ela achava que era certo fazer naquela hora e tá tudo bem. Mas olha só, como coisas na infância nossa influenciam o que a gente é.
Então até hoje, na hora que ele abre o olho, ele fica na cama. Ele fica adiando de enfrentar as dificuldades que o mundo traz para ele. Antes era uma mãe com um chinelo na mão. Agora é o trânsito, agora é a empresa, agora é o chefe. E aí a gente para pensar quantas vezes, cara, na vida da gente, para agradar alguém, a gente tem traumas. A gente tem que lutar com dragões, com gigantes, cara. Isso machuca, né? É. Então, eu acho que a infância está muito relacionada a tudo que a gente faz hoje como líder, como empresário, como pai principalmente, entendeu? Tá, mas e você não aprendeu na faculdade de Direito? Não. Onde é que você descobriu esse tipo de teoria? Cara, há alguns anos atrás, estrategicamente, a gente se mudou para Botucatu. Há 10 anos, quando a gente montou o escritório. Estrategicamente, pelo fato de Botucatu ser no centro do estado de São Paulo. E como a gente tinha muita viagem, era bom, porque todas as estradas ali eram boas, a gente viajava pro escritório e boa. Mas lá em Botucatu tem uma das escolas que é referência em pedagogia Waldorf do Brasil, que é a Itiara. E eu coloquei os meus filhos para estudar lá. E toda essa base de entendimento de personalidade humana vem da antroposofia, que é a filosofia que fundamenta a pedagogia Waldorf. Ok. Então, nesses últimos anos eu tenho lido bastante a respeito e tentado trazer para dentro da minha empresa como que a antroposofia pode ajudar com que a minha empresa cresça. E foi com base nisso que a gente adotou algumas atitudes lá dentro para melhorar a questão da liderança, que é um mergulho em mim mesmo como ser humano para eu ser um líder melhor. Entra aí essa história de aprender a falar de maneira mais pausada. Nós implementamos também algumas coisas a respeito dos colaboradores, fazendo com que eles se sintam mais parte desse organismo que é a empresa. E também implementamos, com base na antroposofia, algumas coisas para entendimento e atendimento de cliente. Uhum. Respeitar as pessoas que estão perto da gente é algo que deveria ser mais natural do que é. Hoje as pessoas já não se respeitam mais. Isso é terrível. Por que não é natural? Cara, eu acho que hoje o mundo ele vive uma época muito fria. Hoje, até, cara, voltando um pouco na questão de uma crítica ao cartesianismo. O cartesianismo foi algo que veio no mundo para facilitar muitas coisas. René Descartes veio e inventou, basicamente, como transformar coisas em números. Uhum. Ele conseguiu tangibilizar o universo em números. Isso possibilita que a gente tenha computador, que a gente tenha tudo que a gente está vendo aqui. Mas o ser humano, com a facilidade de tangibilizar através de número, encara pessoas como números. Eu vou dar um exemplo para você. Muitas empresas veem pessoas como números. Esse mês vamos transportar para o mundo do marketing, do digital. Eu consegui 5.000 e-mails, 50 conversões, tá ruim porque a taxa... Porra, cara, você conseguiu vender o seu serviço, você conseguiu mudar a vida de 50 pessoas. Tanto que lá dentro da Guardias a gente está mudando algumas nomenclaturas na seção de marketing. A gente não fala mais taxa de conversão, a gente fala taxa de conexão. Então, sabe, são terminologias assim que se você vai colocando dentro da empresa, vai humanizando o negócio, vai vendo que todo mundo vai ficando mais carinhoso, e o atendimento com os clientes muda, a lógica de conversa com o cliente muda, é isso que a gente precisa, cara. Parar de encarar pessoas como números e deixar elas serem pessoas de verdade. Que elas possam voltar a ser pessoas. E detalhe, esse é o maior diferencial. Na minha concepção, esse é um puta de um diferencial, cara. Hoje a gente está acostumado a conversar com robô. Hoje a gente está acostumado a... tá tudo no automático, sabe? Cara, terrível. E a gente consegue juntar o melhor dos dois mundos. Você pode usar da tecnologia, mas a tecnologia é uma ferramenta para amplificar a sua voz como ser humano. Amplifica a tua voz como ser humano. Tem gente que quer comprar só clicando o seu serviço. Tem gente que quer comprar falando. Então bora, vamos lá, vamos falar com o cara. Como que você está implementando na prática essa humanização lá? Cara, a gente implementa
Você mencionou que mudou algumas nomenclaturas, Sim, né? de duas Que mais? maneiras, tá? Para implementação junto com a equipe. Porque primeiro, eles têm que comprar essa ideia. Perfeito. Né? Então a gente tem tido vários diálogos, inclusive essa semana a gente teve um workshop para acolher 2 novos colaboradores que entraram. E detalhe, eu sentei e falei, pessoal, vamos acolher os 2 novos colaboradores? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Eles olharam para minha cara e falaram, não sei, o que você fala? Eu falei, não sei, quem vai resolver são vocês. Eu vou ajudar. E eles começaram a debater, começaram a conversar, eles começaram a ser humano, porque o humano conversa um com o outro, toma decisão junto, não é aquela coisa de cima para baixo. É terrível isso. E começaram a debater, eles resolveram que iam fazer um workshop. Cada um deles ia fazer uma apresentação no início do dia, contando uma passagem da sua vida e o que eles aprenderam. Cara, foi animal isso, foi animal. E partiu deles, do começo ao fim. Uau. Do começo ao fim. Eu participei junto, no final eu fechava o raciocínio e tal, mas cara, veio deles. Então eles estão entendendo que eles fazem parte da decisão. Tem um amigo meu que fala o seguinte, para você ter uma empresa de sucesso, você tem que tomar cuidado na diferença entre controle e gestão. Qual que é a diferença, por exemplo, de uma planilha de controle, um indicador de controle e um indicador de gestão? O indicador de controle ele é criado com um objetivo, controlar. O indicativo de gestão ele é criado com o objetivo de gerir, no sentido de fazer com que as pessoas tenham aquele dado e ele seja extremamente relevante para que ela possa desenvolver o papel dela dentro da empresa. Okay. Gestão. O que muitas empresas hoje fazem é criar só indicativo de controle. Milhares e milhares e milhares de planilhas para controlar o funcionário. E o que acontece? Funcionário, o colaborador inteligente do jeito que é, ele fica usando a energia dele para fazer o quê? Para burlar o controle. Contornar. O que ele tinha que usar para fazer com que a empresa crescesse, para ele vestir a camisa da empresa, ele usa para contornar. E daí vira esse ciclo. Então, controle é uma ordem que vem de cima para baixo. A gestão é que vem de dentro para fora. A gente está implementando essa gestão, como se fosse uma gestão, basicamente uma gestão celular, em que eu sou o DNA da empresa e eu quero que as células, que são os departamentos, sejam os mais especializados possível, assim como o corpo humano. Se você for pensar na célula do corpo humano, a célula do rim, ela é completamente diferente do neurônio. Então, eu preciso achar dentro da minha empresa quem é a célula rim, quem é a célula neurônio, quem é a célula do pulmão. E assim, vira um negócio gostoso, cara. Vira um negócio que é fluido. Natural. Então, literalmente, né? E essa gestão colaborativa, ela trabalha muito nisso. Em respeitar o organismo da empresa, uma gestão viva, entendeu? A gente poderia se alongar por esse assunto aqui por horas, cara. Qual que é o desafio pro líder quando ele começa a implementar uma gestão assim? Olha só, a gente está acostumado com aquela máxima, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quando o burro fala, outro burro abaixa a orelha. Cara, não é fácil para quem tem uma empresa dar o poder na mão de outra pessoa. Não é fácil. Falar, decidam. Tem muita gente que dá, mas toma, né? Falar, decide aí, mas o cara vai contornando. O cara vai, mas por que você não vai para cá? Cara, você tem que dar e deixar. Você dá a oportunidade para eles e deixa. Deixa debater, deixa digerir, deixa organizar. Porque daí é um momento que você pode sair de cena. E as coisas andam. Porque o seu DNA tá lá. Você passa um pouquinho do seu DNA para eles. E a empresa se perpetua. Você achar que você é bom em tudo, que você precisa fazer tudo, imprimir a sua vontade em tudo, é você assinar basicamente um atestado que você vai casar com aquela empresa no sentido, e não casar aquele casamento gostoso, grilhões, cara, com grilhões no pé. Porque só você sabe fazer, só você é competente, fulano não presta mesmo, vamos mandar embora. Cara, isso é terrível. Isso é terrível. Talvez algumas pessoas estejam ouvindo a gente agora e pensando, tá, mas espera aí, eu já tentei fazer esse negócio aí de deixar a equipe montar, pensar, decidir e deu merda. O que você acha que essa pessoa pode fazer pra dar certo? Dá merda, tá? Tem chance de dar merda, você tem que estar junto, você tem que acompanhar, mas eu percebi que, utilizando até um paralelo entre a empresa de gestão viva e celular, imagina na célula do seu corpo. Toda célula se divide o tempo inteiro. E se uma divisão dá errado, o que acontece? Gera um câncer lá dentro. As empresas são da mesma maneira. Se você coloca a célula errada no lugar errado,
aquilo gera um câncer dentro da empresa. Então, acho que é muito mais um jogo de entender quem é a pessoa que você coloca e qual papel ela vai ter. E para isso existem várias ferramentas hoje, para você entender a pessoa. Tem o DISC, tem até mesmo, se ela tem aquela metodologia Quantum, tem várias coisas que você consegue entender como é a pessoa, se ela está alinhada ou não com seus valores, para colocá-la dentro da tua empresa. Isso que o Pedro está falando, você que está ouvindo a gente agora, o DISC e o Quantum são ferramentas de análise de perfil comportamental. Você pode dar uma pesquisada no Google depois para identificar o perfil das pessoas. Tem empresas que usam mapa astral, tem empresas que usam outras ferramentas, né, como Enneagrama, para tentar identificar o perfil da pessoa. Que é isso que você está falando, né, Pedro? Se eu não sei o perfil dela, a chance de eu colocar no lugar errado é muito grande, vai dar câncer. Exatamente. Então, se por acaso você vai colocar uma pessoa que tem um perfil X em um lugar em que é completamente diferente o que ela está fazendo, não adianta, não vai para frente, não funciona. Então, muitas vezes, assim, nessa tentativa, porque o empreendedor é o cara parrudo, né, cara? Eu sei, eu tenho a intuição, eu vou colocar porque eu acho que a pessoa é isso, aquilo, e acaba se dando mal por falta de técnica, por falta de ter alguém que vai falar, cara, eu acho que essa pessoa talvez não seja mais adequada para você. Eu passei por um processo seletivo agora nas últimas semanas que nós colocamos 2 novos colaboradores numa equipe de vendas. E eu contratei uma pessoa para me ajudar. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E detalhe, ela me trouxe 5 pessoas para entrevistar, já com um panorama sobre as pessoas. E eu as entrevistei, e o mais interessante é que as que eu ia contratar, depois que eu vi a análise de perfil comportamental, eu falei, opa, peraí, cara, mas a pessoa se mostrou diferente ali naquele momento. Então, com o direcionamento, eu acho que a gente contratou as 2 pessoas que eram mais indicadas pro quadro. E aí você pode, quando a pessoa está no lugar certo, você pode dar poder para ela. Tá tudo bem você dar poder para ela. Então, desde que você deixe ela performar sem controle, gerindo, com gestão. Então, acho que esse papel é fundamental. Você colocar a pessoa certa no lugar certo é fundamental. Esse é um papo muito legal. Eu queria aproveitar para fazer um comentário em cima disso. A gente teve um problema essa semana. Eu estava passando para um dos líderes da empresa. O papel do líder é treinar outros líderes, né? Eu estava passando para ele como é que ele devia administrar aquele problema. E a gente trabalha com 4 filtros fundamentais para poder escolher com quem que a gente vai trabalhar e onde essa pessoa vai ser encaixada. O filtro número 1 que a gente usa, sem dúvida nenhuma, são os valores. O valor é o que a pessoa leva em consideração quando vai tomar uma decisão. A gente estava brincando agora aqui que a gente tem que tomar uma decisão A ou B. Se eu sou egoísta, eu vou tomar A. Se eu sou altruísta, porque eu não importa o que a pessoa está fazendo, eu vou tomar B. Então, muitas vezes, quando você analisa as decisões, o padrão de tomada de decisão de alguém, você identifica os valores dela. Então, filtro número 1, valores. Filtro número 2, perfil comportamental. Então, perfil comportamental. Eu posso ter pessoas com o mesmo perfil comportamental que vão ter uma performance totalmente diferente porque os valores são diferentes. Então, por exemplo, se você pegar uma multinacional como a Ambev, para você crescer dentro da Ambev, você tem que ter um perfil não só de tomada de decisão, mas de valores, o que você valoriza e tal, senão você não cresce, porque é a pegada deles. Então, certo se eu estou errados? Não sei. Se você tem o mesmo perfil, os mesmos valores, você vai ficar muito feliz, senão você vai ser infeliz. Então, além de perfil, além dos valores, perfil comportamental. O estágio número 3 que a gente analisa é a capacidade técnica. Então aí sim é importante. E é muito legal que você falou agora, eu vi o perfil do cara e o currículo, né, ou a entrevista. Se eu fosse contratar baseado na entrevista, seria esse aqui. Então tem gente que é especialista em entrevista, dizer as respostas certas, contar as histórias certas, né? Os caras treinam pra isso. Né? Treinado. É igual o concurseiro tem o entrevisteiro. O cara é especialista na entrevista. E a gente acaba sendo persuadido a achar que é uma coisa e depois descobre que não era. Então, você tem que fazer uma análise também do perfil técnico e fazer teste. Isso tem que ter o teste. Tem que ter o teste. E por último, o quarto perfil que a gente faz nessa seleção para identificar as características, se a pessoa está no lugar certo, é o feeling. Aí eu acho que entra a intuição. É o feeling de você olhar a pessoa e falar, não sei, tem alguma coisa que não está encaixando. Eu tenho um lema que é, quando a matemática não é clara, os valores me dão a resposta. Então eu volto para olhar para dentro, para isso. O que a minha intuição está me dizendo, né? Você tem utilizado, ou como é que na sua percepção você utiliza esse quarto filtro da intuição, Pedro? Cara,
realmente eu acredito, e até me utilizei nesse último processo seletivo, basicamente do primeiro valor de uma maneira assim absurda. O tempo inteiro que a gente estava conversando, nós falamos de situações em que eu poderia saber quais são os valores principais dessas pessoas. Então, olha só, uma pessoa chegou atrasada. O que aconteceria em muitas das empresas? Ela sequer seria ouvida. Ela chegou, ela falou, ela ligou, estou atrasada. Tá tudo bem, eu te espero. Na hora que ela sentou, ela falou assim, um senhor caiu na minha frente e eu parei para ajudá-lo. Por isso que eu me atrasei. Desculpa. E você olhava que ela estava sendo sincera. E era uma pessoa que precisava pra caramba pra trabalhar, cara. Precisava, filho pequeno em casa. Precisava demais de trabalhar. Então, olha só, se você não der oportunidade para a pessoa expressar o que aconteceu, você acaba se passando por uma péssima pessoa. Então, durante a entrevista, a gente tocou muito assim, simulando situações para ver como que a pessoa reagia. Por exemplo, eu interrompia ela o tempo inteiro. Ela começava a falar, filho, mas eu quero ver como é que ela reage quando alguém interrompe ela. Se irrita, se não se irrita. Porque é um perfil de profissional de vendas. A pessoa interrompe o tempo inteiro o cara de vendas. Como que ela reage? Eu tinha um membro da equipe há um tempo atrás que ela ficava brava, desligava, porque não sei o que, foi desligada, presa. Porque eu não consegui ver isso nela antes de contratar. Então, acho que a intuição, você vai pelo faro, né? Você delimita quais são os valores que você quer naquela pessoa. Então, você quer uma pessoa que é persuasiva, você quer uma pessoa que se importa, você quer uma pessoa que ela é cuidadosa, que ela conversa bem, que ela não tem erro de português, sabe? Até isso daí é questão de estudo, né? Porque é questão de debruçar, em estudar alguma coisa, em saber o que está fazendo. E com base nisso, você vai provocando situações para você ver se de fato aqueles valores estão presentes na pessoa. Então, basicamente, é essa maneira que a gente se utilizou para colocar a pessoa certa. Para colocar essa pessoa certa. Então, eles estão em processo agora de adaptação lá. Muito legal. Está sendo super legal mesmo, ainda mais com esse workshop que os próprios colaboradores estão fazendo. Eu tô achando o máximo, cara. Tô me divertindo pra caramba, cara. E eles também, né? Cara, então... demais. E o mais legal é que você para ver que cada pessoa tem tanta história legal pra contar, cara. E eles não contam, não se abrem. E na hora que você coloca assim eles na frente de todo mundo, eles começam a contar uma história melhor que a outra e aprendendo uma lição, ensinando uma lição. Cara, é animal. Incrível. É animal, é espetacular, cara. Muito legal. Pedrão, qual que é a sua visão sobre o mundo nos próximos 10 anos? Cara... O que tu acha que vai acontecer? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com, primeiro, o ritmo que as coisas estão tomando. Hoje, mais cedo, até a gente estava conversando a respeito do Apple Watch. Eu parei de usar o meu, cara. Aquilo era interrupção o tempo inteiro. E a gente se prende em interrupções. Tem agora um dispositivo, um software no iPhone que ele fala quantas vezes você desbloqueia o celular por dia. Vai lá ver. Você acha que você precisava daquilo? Então a gente está vivendo o efeito manada da tecnologia. Uau! A gente está indo num fluxo assim acelerado e frenético. Se a gente não tomar cuidado, a gente leva filho junto, leva pai e mãe junto, vira uma bagunça. Então acho que agora é o momento de tomar cuidado. Alguns anos, algumas centenas de anos atrás, a gente passou pela Revolução Industrial, não passou? Em que existiam coisas manufaturadas e passaram a ser produzidas em escala. Hoje, a escala é tanta e tanta e tanta que as pessoas estão querendo voltar para o orgânico. Elas estão fazendo o caminho contrário. As pessoas precisam do toque, precisam da conversa, precisam do tete a tete, precisam do olho no olho. Isso está sendo resgatado. Então nós temos duas escolhas. Ou segue no efeito das coisas, o caminho que elas estão indo, ou volta e consegue utilizar dessa tecnologia e desse poder de escala para fazer algo com um real significado para o ser humano. Para o ser humano mesmo. E parar para entender que muitas vezes o cara que está do outro lado da mesa, o cara que está do outro lado da tela, é uma pessoa com problemas, com sonhos, com vontades, com dificuldades e se colocar no lugar dela. Muito se fala hoje em marketing de fazer o mapa do avatar e de quais são os sonhos. Cara, até para preencher aquilo as pessoas são vazias. Elas nem se preocupam em perguntar para o cliente o que ele quer. Eu tenho uma passagem muito interessante que por volta de 2015
eu criei o meu primeiro funil na internet. E detalhe, a gente está mudando agora o nome, não é funil de venda que todo mundo faz, a gente está fazendo o que é o funil de compra, que é um processo de compra da pessoa do nosso serviço. Legal. Então a gente está mudando até o posicionamento nesse sentido. A gente vai estar lá para facilitar a compra, não é para forçar, para empurrar nada. Então, alguns anos atrás eu tive meu primeiro funil de vendas. E olha só, essa história é até bem interessante, que eu estava sentado no meu escritório, eu não tinha OAB ainda, e veio uma pessoa me procurar para entrar com uma ação judicial para conseguir uma substância que prometiam curar o câncer contra a Universidade de São Paulo, a USP de São Carlos. Falei, tá bom, vamos embora. Peguei, montei a petição. A minha irmã assinou, na época eu não podia assinar, que eu não era advogado, e ela me ajudou a montar tudo e ela protocolou. Cara, a gratidão que aquela pessoa passou só de utilizar daquele meu conhecimento, daquele momento, para poder fazer com que ela pudesse lutar pela vida dela, cara. Eu achei aquele negócio animal, cara. Daí o que acontece? Eu parei para olhar, falei, quantas pessoas devem estar procurando alguém assim? Precisando de alguém para fazer isso? Eu comecei a pesquisar na internet como é que eu fazia para ter um blog. Eu criei um blog e comecei a escrever sobre isso. E criei a minha primeira campanha para isso, do Google AdWords. E anunciava, colocava lá, no primeiro dia eu coloquei R$10, criei a campanha, falei, vamos ver como é que funciona isso. E joguei para dentro do meu blog, informativo. Eu dei o play, Pedro. Eu saí tomar café. Na hora que eu voltei, sabe, café de advogado, demora 40 minutos café de advogado. Não fica conversando, achar um meio do corredor. Cara, minha caixa de e-mail lotada de gente perguntando, eu quero fazer, eu preciso disso, porque... Cara, uma história mais comovente do que a outra, cara. Uau. Centenas de pessoas procurando, em contato com aquele artigo que eu escrevi. Falei, tá bom, vamos tocar responder essa galera. E comecei a responder e vi que muitas das pessoas não podiam nem com as custas dos processos. Eu fiz o seguinte, eu conversei com a equipe de estagiários e a gente determinou o seguinte, que para cada pessoa que podia pagar, a gente iria ajudar outras 2 pessoas que não podiam pagar. Cara, o OAB ia me enforcar se soubesse disso, né? Porque você não pode fazer esse tipo de advocacia por abono. Mas, cara, meu coração mandou fazer aquele momento e falar, pô, vamos embora, vamos fazer. E foi. A gente, pagava pra gente fazer e outros 2 a gente selecionava. E como é que você escolhe, cara? Como é que você selecionava aquilo? Aí chegou um ponto que a gente tinha muito mais demanda do que conseguia dar conta. O que eu fiz? Falei, cara, deixa eu fazer uma pergunta para essas pessoas que estão podendo pagar. E eu criei um segundo formulário. No segundo formulário eu perguntava assim, tá, você consegue pagar X para poder entrar com o processo para você? Ok. A pessoa que respondia assim, tal, beleza. E na segunda pergunta, você consegue pagar para outra pessoa também ter essa oportunidade? E alguns respondiam sim. Outros respondiam não e tava tudo bem. Então cada um que pagava a gente ajudava mais um. E se ele pagasse para outra, a gente ajudava mais dois. E assim foi, cara. A coragem de perguntar para a pessoa o que ela está disposta a fazer pelo outro é muito poderosa. E até tem 2 histórias, assim, para fechar essa passagem, em que uma das clientes ela estava com um problema muito sério no intestino e ela ia ter que usar bolsa colonostomíca. E ela encontrou, através do nosso site, a gente conseguiu eliminar para ela. E a substância possibilitou que ela tivesse uma diminuição e pudesse passar por um procedimento cirúrgico que possibilitou que ela não precisasse colocar a bolsa colonostomíca. Já parou para pensar em uma mulher de 40 e poucos anos ter que usar com aquela bolsa? Terrível, né? E o sonho dela era visitar o Egito. E ela mandou uma foto esse tempo atrás falando, cara, vim pro Egito, obrigado. Cara, aquilo foi animal, cara. E essa mesma pessoa foi uma pessoa que se disponibilizou a pagar para outro ser humano que também precisava. E também me lembro muito da história de uma pessoa que não podia pagar por esse processo, que era a história de uma mulher que estava buscando a substância para o avô dela que estava com problema de um câncer de garganta. E a gente conseguiu essa liminar, conseguiu a substância, ele tomou e deu uma sobrevida de 2 meses para esse senhor. E nesses 2 meses ele ganhou a oportunidade de conhecer o bisneto dele, que ganhou o nome dele, o seu Luciano. Conseguiu conhecer o Luciano, que era o bisneto dele, que era o sonho dele ver o bisneto. Graças a essa, sei lá, uma simples pergunta a mais e um funil, e você encarar seres humanos como seres humanos, entendeu?
Então, assim, eu acho que, voltando à sua pergunta, como que as coisas vão ser daqui pra frente? Cara, ou pode ser uma merda, ou pode ser muito bom. Depende do que a gente vai fazer com as ferramentas que a gente tem. E hoje, você sabe, tem ferramenta pra caramba, cara. Tem ferramenta pra caramba. Eu vejo muita gente vazia querendo lidar com essas ferramentas e acaba, sabe, prostituindo mercados, acaba... Cara, é terrível, cara. Então, acho que a gente tem tudo pra ter viver os melhores anos da nossa vida, desde que a gente saiba ser humano, né? Muito legal. Incrível essa história, cara. Incrível, incrível. Lembrar que tem um humano do outro lado, né? Porra, cara. Tem humano. Como a gente precisa realmente poder descrever o efeito daquilo que a gente vende no nosso marketing, né? Você sabe, no Fator X eu bato muito nessa tecla e todo o nosso conteúdo gratuito, descrever. Então, quando você tem a capacidade de conseguir descrever isso, o seu cliente vai ouvir e vai falar, cara, se ele entende isso de uma profundidade que outras pessoas nunca me descreveram antes, ele também deve conseguir me ajudar de um jeito que nunca ninguém descreveu antes. E nunca ninguém, talvez, vá conseguir. Esse é o desafio, mas para fazer isso acontecer, tem que ser humano. Você vai ter que descer e entrar na pele da pessoa e poder tirar o tempo para poder entender como que o Pedro pensa para eu poder ajudar ele, né? Interessante que a gente faz isso com as crianças, mas acaba não fazendo no nosso negócio. E num mundo onde cada negócio só quer arrancar o seu dinheiro da maneira mais rápida possível, ao invés de te entender, a gente vive um mundo ruim de viver, né, cara? O mundo acaba virando um lugar inóspito. Vazio, né? Fica vazio, fica sem propósito. A cada nova empresa que entra, o mundo fica um lugar pior. Nesse modus operandi. Mas se a gente conseguir virar essa chavezinha, como o Pedro tá falando, pra gente ser mais humano, cada empresa que cria, que nasce, o mundo fica um lugar melhor. Aí é muito mais interessante. Pedrão, uma última frase que você queira deixar para as pessoas poderem pensar durante a semana. Cara, preciso trazer meu lado pai também aqui, né? Se eu pudesse deixar uma frase para todo mundo, ensine seus filhos a serem humanos, a pensarem como os humanos e respeitarem os outros como seres humanos. Hoje muito se esqueceu a base da terminologia ser humano. Daqui a pouco essa terminologia ser humano vão tirar esse espaço no meio, vai virar uma coisa só, vai virar uma palavra só. Mas seja humano. Eu acho que nesse mundo acelerado que a gente está para viver agora é o maior diferencial e a maior lição que você pode deixar para o teu filho, você pode deixar para os seus colaboradores, pode deixar para os seus pais, pode deixar para sua esposa, para qualquer pessoa que passar pela tua vida. Seja humano. Ser humano. Bom demais, Pedrão. Obrigado demais por ter participado hoje, cara. Poxa, muito legal. Foi muito legal. Espero que você tenha gostado. Aqui embaixo dos comentários, deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário, manda esse link para pessoas que precisam ouvir esse episódio e essa mensagem para fazer diferença na vida deles. Quem quiser te acompanhar e conhecer um pouco mais a partir de hoje, como que te encontra? Cara, vamos lá. Instagram é doc.pedroribeiro. Pode procurar a fanpage no Facebook também, Pedro Ribeiro. Pode procurar a Guardians nas redes sociais, a gente também tá lá. Bom demais. E é isso aí. Espero que você tenha gostado então desse episódio de hoje do Supercast, o podcast da maior escola de diferenciação de negócios do mundo. E realmente, manda um recado pra gente, manda um direct pra gente, manda um direct pro Pedro, compartilha como é que você se sentiu, quais insights você teve hoje durante esse episódio e manda esse link pra uma pessoa que é importante na sua vida, vai fazer diferença pra ela, ok? Um grande abraço pra você, tudo de bom, a gente se vê no próximo episódio aqui no Supercast. Enquanto vivemos, buscamos algo. Algo que às vezes não sabemos muito bem o que é, mas que nos faz acordar e levantar cada manhã. Algo que nos impulsiona e nos faz continuar. Continuar seguindo nossos sonhos. Sem os sonhos é difícil acreditar naquilo que não vemos ou ouvimos. Sem os sonhos, o mundo que conhecemos talvez fosse bem diferente. Olhe à sua volta
Tudo o que você vê um dia foi sonhado por alguém. Alguém com coragem para sonhar. Alguém com coragem para realizar. Alguém com coragem para empreender. Empreendedores transformam o mundo através de seus sonhos. O que seria do mundo se ninguém sonhasse? E se você não sonhasse, o que você seria? Eu tenho um sonho, o de poder realizar os sonhos dos meus clientes através dos meus veículos. Eu tenho um sonho: espalhar a gratidão pelo mundo, ajudando as pessoas a serem mais felizes. Eu tenho um sonho: fazer com que todos conquistem a saúde através do prazer em comer. Eu tenho um sonho de um mundo com pessoas que estão usando seus melhores dons e talentos para realizar sua missão de vida. Empresas são construídas por pessoas e o combustível das pessoas são os seus sonhos. Eu tenho um sonho de ajudar empresários a deixarem as suas marcas eternizadas na história da humanidade. Guardians, transformando empresas em verdadeiros legados.